Direito penal, evolução. Em relação à evolução do direito penal, podemos destacar que as suas características é a progressão não sistemática diante da história e as diversas estruturações em relação à doutrina quanto a isso. No entanto, a maior parte da doutrina traça uma tríplice divisão em relação à história do direito penal, dividindo essa evolução em um período de vingança divina, um período de vingança privada e um período de vingança pública, que é onde se encontra atualmente a história do direito penal. Em relação à vingança divina e à vingança privada, ela se dava nas sociedades primitivas, anteriores ao século II d.C. Iniciando pela vingança divina, podemos apontar que ela tinha um caráter expiatório, individual, exercia o sacrifício vital, portanto, quanto maior o Deus, maior deveria ser a crueldade para aplacar a ira dessa divindade, tendo estes dois aspectos uma forte influência da religião. Por fim, era fortemente caracterizada pela perda da paz, que era a ofensa ao grupo social como um todo. Todos esses aspectos da vingança divina podem ser estudados no livro de Totem e Tabu de Freud, que tinha forte relação com a influência religiosa da época, criando totens e tabus para o controle social. Em relação ao aspecto legislativo, podemos apontar o Código de Manu, que dividia a sociedade em castas, que era utilizado no Oriente Médio, entre o século II a.C. e o século II d.C. Diante das deficiências encontradas na vingança divina, foi necessária uma evolução para a vingança privada. Essa vingança privada tinha um caráter individual ou coletivo. Em relação ao caráter individual, caso esse indivíduo fizesse parte do grupo, sua pena seria o banimento. Caso fosse de outro grupo, ou seja, externo ao grupo social, haveria o que se chama vingança de sangue, que basicamente era uma guerra grupal. A consequência básica dessa abordagem era a dizimação dos grupos, o que exigiu uma nova evolução em relação ao direito penal, na tentativa de humanização dessa vingança. Surge então a Lei de Talião, que busca punir individualmente o ofensor. Essa vingança é vulgarmente conhecida como olho por olho, dente por dente, que sujeitava o ofensor à perda de membro, sentido ou função. A consequência dessa abordagem era o aumento das populações deformadas por força das penas, obrigando dessa forma uma nova evolução em relação à abordagem do direito penal, surgindo assim a composição, que possibilitava a compra da liberdade, e a pena era essencialmente subjetiva, ou seja, pessoal. Já em relação à Lei de Talião, ela alcançava inclusive a família, tendo ainda um caráter muito coletivo. Com relação à compra da liberdade, sua base era a reparação civil e as penas pecuniárias. Já em relação à legislação, podemos citar o livro de Levíticos na Bíblia, que data de 1400 anos antes de Cristo, que é um documento de fácil acesso e, como é traduzido, você pode verificar como se davam as penas à época. E essa expressão de olho por olho, inclusive essa composição, é possível ser verificado nesse livro. Também nesse período surge o Código de Hammurabi, que data de 1700 a.C., na Babilônia. E ainda uma lei bem conhecida, que é a Lei das 12 Tábuas, de 450 anos antes de Cristo, surgiu em Roma. Devido aos problemas relacionados à vingança privada, quais sejam as dizimações dos grupos e as populações deformadas que continuavam crescentes, mesmo diante da composição, tendo ainda um outro aspecto subjetivo, que era o fato de que na vingança privada o mais forte ganhava, o que não muda muito na realidade nos dias de hoje, porque hoje o mais forte tem mais dinheiro, pode contratar melhores advogados, então o mais forte acaba ganhando ou protelando a justiça. Diante disso, surge a evolução da vingança privada, surgindo a vingança pública. E nessa época, o poder divino era semelhante ao poder político, o que dava autoridade ao Estado. A pena tinha um caráter público, intimidatório. E aqui nós vamos lembrar das ordalhas, por exemplo. No entanto, isso foi importante para o início da avocação estatal em relação à pena.
Importante salientar que nesse período o direito penal ele era religioso, tendo um caráter teocrático e sacerdotal. Sacerdotal por força de ser o sacerdote que aplicava a pena. Isso alcançava, em especial, a vingança divina e a vingança privada. Suas funções básicas eram a purificação da alma do infrator e a intimidação social, e as penas tinham um caráter cruel, desumano e degradante. No entanto, a partir da vocação estatal, é possível verificar uma evolução sistemática do direito penal, iniciado na Grécia Antiga e na Roma Antiga, mesmo assim tendo grande influência da religiosidade. Em relação à Grécia Antiga, podemos citar Aristóteles, que começa a estudar o livre-arbítrio, fundamentando a ideia de culpabilidade, e Platão, que passa a verificar o objetivo da pena, tendo esta como defesa da sociedade. Por fim, na Roma Antiga, surge a separação da religião e do direito. Todas essas evoluções também surgiram por força da evolução filosófica da época.